Pessoal, hoje eu quero falar para vocês sobre constelação familiar, porque eu tô atendendo coach constelação familiar e muita gente tem dúvidas e me pergunta sobre o que seria constelação familiar. Então vamos lá. Constelação familiar é um método terapêutico que trabalha sobre as 3 leis do amor. Esse método ele foi desenvolvido pelo alemão Bert Helling e observando uma tribo Zulus. Então ele começou a observar o comportamento dessas pessoas nessa tribo e depois ele estudou outras pessoas e ele desenvolveu esse método. Então esse método ele é baseado em 3 leis do amor, que é a lei do pertencimento, a lei do equilíbrio entre o dar e o receber e a lei da ordem, que todos os sistemas precisam estar com essas leis estabelecidas e essas leis precisam estar rodando corretamente. Então vou dar alguns exemplos. A lei do pertencimento. O que acontece, que eu tenho visto em muitas constelações que eu tenho feito, é repetição de padrões que as pessoas carregam de outras do sistema familiar. Exemplo, vou dar um exemplo de um atendimento recente que eu tive. Uma pessoa estava com umas ideias de suicidar. E aí o sistema mostrou que um tio dele, que foi excluído do sistema, se suicidou, se tornou alcoólatra e depois se suicidou. E essa pessoa hoje, isso 2 gerações depois, essa pessoa estava olhando para esse tio, porque esse tio estava excluído. Então, neste caso, o que nós fizemos? Nós colocamos esse tio no sistema, nós incluímos esse tio no sistema e a pessoa seguiu o caminho dela. Esse é um dos exemplos do pertencimento. O equilíbrio entre o dar e o receber, eu utilizo muito porque esse é mais aplicado nos casamentos, entendeu? Então, vamos supor que o casamento, vamos supor que ele aqui é um barquinho. E aqui nós temos a onda do mar, tá? Então tá aqui, o barquinho tá indo, beleza. Marido aqui, mulher aqui, barquinho, beleza. Então, o que acontece se um dos dois começa a dar mais do que o outro? Vai pesar desse lado e o barco vai afundar. Eu vou dar o meu exemplo. A Bertu é a que ganha mais, a Bertu é a que faz tudo, a Bertu é a supermãe, a Bertu é a super isso, a Bertu é... E eu fui fazendo muito e meu marido nada. Quer dizer, nada não, ele fazia menos. Então, o que aconteceu aqui? Afundou. Vou explicar melhor ainda para você entender. Então, o meu marido ficou na condição de devedor, certo? Imagina que você está devendo para uma pessoa que você gosta muito, que você quer demais pagar, só que você não tem R$1 no bolso e você não tem como pagar. E aí você está vindo numa rua e você vê que a pessoa veio na sua direção, só que ela não te viu ainda. O que você faz? Você vira, você foge. Então, o que no caso comigo aconteceu? Ele fugiu, não fugiu, mas a pessoa procura formas de compensar esse desnível. Uns vão para droga, outros vão para arrumam um outro relacionamento, outros vão profissionalmente, encara o trabalho, fica só no trabalho. Então tem várias formas. E o outro é a ordem que é a hierarquia. Pai e mãe é maior diante de filho. O que acontece em famílias que luta para ter um filho? Quando o filho nasce, o filho fica o rei da casa e os pais ficam
fazendo tudo para esse filho. Então, os filhos ficam maior perante o pai. Então, o que vai acontecer? O que acontece nesse sistema aqui? O filho manda, então esse sistema está desarmonizado. Então, o certo é o filho ser menor diante do pai. Aqui é o pai e aqui é o filho. Então, muitas vezes nas famílias, quando tem esse caso, outra coisa também que envolve as duas leis, que é a lei do pertencimento, que é da exclusão, e a lei da ordem, é quando tem aborto, quando a mãe tem aborto. Então, por exemplo, a mulher teve um aborto e esse filho não veio, por algum motivo, pode ser até um aborto natural, tá, gente? Não precisa ser o aborto provocado. Esse filho não veio, e aí ela tem um outro filho, e aí ela fala para todo mundo que ela só tem um filho. Não, na verdade ela tem que falar para todo mundo, incluir esse outro filho no sistema. E esse aqui, ele é o segundo, ele não é o primeiro. Porque se esse filho aqui, ele acha que ele é o primeiro, ele está fora da ordem no sistema. E o que vai acontecer com esse filho? Ele vai profissionalmente, sempre tem alguma coisa que está errado e ele não percebe, entendeu? Sabe aquelas pessoas que ou que faz tudo errado, ou que tem um monte de coisa. Então, assim, esses são alguns dos exemplos. Como que acontece a constelação familiar com os bonecos? Esse método foi desenvolvido pela Vera Bassoi, ela é brasileira, tá? Eu fiz o curso com ela, e que são os bonecos que se movimentam, porque tem o outro que é só com os bonecos, mas que não se movimenta. Esse boneco, ele se movimenta. Então, vamos supor que o cliente chega e ele fala assim, olha, eu quero ver sobre relacionamento. Vamos supor que é uma mulher que quer ver sobre o relacionamento. O que eu faço? Após explicar tudo sobre constelação familiar, eu peço para ela escolher uma pessoa aqui, uma bonequinha, e colocar no campo. Ela coloca, vamos supor aqui a mulher aqui, e ela coloca o dedo, e aí vamos supor que ela tem um problema de repetição, que ela está repetindo algum problema da mãe. O que ela faz? Ela vai lá na mãe, no caso aqui eu coloco outra bonequinha amarela aqui, né? Ela vai lá na mãe e fica na frente da mãe. Aí eu coloco essa mãe no campo e aí a gente vai vendo, e aí as coisas vão acontecendo. Cada constelação é uma constelação, cada uma é de um jeito, não tem, eu só sei como começa, tá? Mas o que a gente faz? A gente faz as frases de cura, né? A gente cura o sistema, o que aconteceu. Então, principalmente as exclusões, a gente inclui as pessoas que estão excluídas no sistema. Então é isso, gente. Me sigam nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no meu site, www.bertuteixeira.com.br, e mais informações. Caso você queira fazer uma constelação ou um processo de coach, me chame no direct do Instagram, no site, entre em contato comigo através das minhas redes. Um beijo e obrigado pela atenção.